Olá! Entidade da região de Bodoquena pede ajuda à Assembleia e ao governo do estado para efetivar a aplicação de leis que protegem as nascentes e os banhados dos rios da Prata e Formoso. Em suas explicações pessoais durante a sessão dessa quarta-feira, dia 16 de fevereiro, o presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, do PSDB, comentou o resultado de uma reunião com o governador Reinaldo Azambuja e secretários de governo, com foco na proteção dos principais rios do estado. A solicitação para o monitoramento mais ativo das ocupações instaladas às margens do Rio Formoso e os demais rios da região de Bonito e também da Serra da Bodoquena foi levada ao governo estadual. O Poder Executivo disse que vai criar mecanismos de estudos para inviabilizar atividades econômicas que degradam o meio ambiente com base em duas leis vigentes. Ambas as leis de autoria do presidente da Casa, deputado Paulo Correia. São elas: a Lei das Águas Cristalinas, que criou uma faixa de proteção de 150 metros de cada lado das margens, entre outras proibições para assegurar a proteção de rios. E a Lei dos Banhados, que transformou em áreas de preservação permanente mais de 13.600 hectares dos banhados dos rios da Prata e Formoso. Primeiro, muito importante para o estado, a Iolanda, que é do grupo Unidos pela Serra da Bodoquena, que é lá de Bonito, preocupada com o avanço que está tendo nas divisões que estão sendo feitas com áreas no Rio Formoso, quer dizer, a pessoa pega um módulo do Rio Formoso e redivide esse módulo, de tal maneira que, em vez de ter um acesso para o rio, você tenha 10 acessos para o rio. Então, põe um deckzinho e vai fazendo, e está virando um troço que é incontrolável. Fora o esgoto que vai gerar, fora o estudo que não está sendo feito, fora tudo que está sendo feito, loteando uma coisa que é o nosso paraíso. Então, preocupada com isso, ela veio pedir para regulamentar uma lei que nós aprovamos nessa casa, de minha autoria. Tem algumas pessoas desrespeitando essa lei. E aí foi pedido pela Iolanda, por esse grupo de pessoas, para que a gente regularizasse isso, tomasse medidas mais enérgicas, inclusive de comum acordo com a prefeitura, senão vai virar efetivamente uma coisa que não vai ter controle absolutamente nenhum. Nosso meio ambiente, que é bonito, maravilhoso, que ganhou por 12 vezes o melhor destino ecoturístico do mundo, que o Josmael, nosso prefeito, foi lá no Panamá agora, trouxe a Feira de Ecoturismo Mundial para ser sediado em Bonito. Eu acho que tudo isso que a gente construiu, de repente não está sendo respeitado e de repente vai acabar com tudo. Conforme o presidente, o governo do estado se mantém aberto ao diálogo na busca de soluções. Por outro lado, como interlocutor do Poder Legislativo, Paulo Correia consegue acompanhar in loco a efetividade das próprias leis. Com isso, a gente está com um olhar diferenciado para uma joia rara que é Bonito, não só no Mato Grosso do Sul, mas no mundo. Deputados aprovam e hospitais deverão criar um serviço de comunicação com familiares de pacientes isolados. Os deputados aprovaram na última quarta-feira projeto de lei que cria um serviço de informação sobre internados em unidades de saúde. A medida vale tanto para hospitais públicos quanto privados. E na avaliação do autor, o deputado Barbosinha, do Democratas, deverá humanizar o atendimento e o acolhimento às famílias. O que nós queremos com esse projeto é exatamente, por meio de um aplicativo, criar esse relacionamento para que os familiares angustiados possa saber diariamente a notícia do seu ente querido. O texto da lei prevê também um mecanismo de busca ativa, quando a internação ocorre sem a identificação de quem chega à unidade. Esse serviço de informação deverá atuar por meios digitais ou telefônicos, quando o paciente estiver com doenças infecto-contagiosas durante endemias, epidemias e pandemias, como é o caso da Covid-19. Aqueles pacientes que chegam inconscientes ao hospital, essa rede, imediatamente já entra em atuação, fazendo a busca ativa, identificando os familiares, exatamente para poder prestar todas as informações do estado de saúde, do quadro clínico daquela pessoa que se encontra em ambiente hospitalar.
Apesar de já estar presente em muitos locais, a existência desse serviço em lei garante que ele será ofertado à população em toda a unidade de saúde, e não apenas naquelas que desejam. Nós precisamos que todos os hospitais, seja da rede pública, seja da rede privada, em qualquer circunstância, ele possa prestar o atendimento àquela família, dar a notícia, às vezes triste e dolorosa àquela família, de uma forma humanizada, com profissionais técnicos qualificados, para criar vínculo, relacionamento, né, de tranquilidade, tanto para o paciente que se encontra no hospital, quanto para os familiares que, angustiados, esperam por notícias. Questionário que pode identificar precocemente a depressão pós-parto poderá ser obrigatório em Mato Grosso do Sul durante o pré-natal. A proposta começou a tramitar na Alemes. O nascimento de um filho é um desafio para as mulheres. Com uma criança sob sua responsabilidade e uma chuva de hormônios, muitas entram na chamada depressão pós-parto, condição que, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, atinge 1 a cada 4 mães brasileiras. O projeto de lei, apresentado pela deputada Mara Caseiro, do PSDB, institui no Estado a aplicação obrigatória de questionário médico, numa tentativa de tentar prever e tratar essa condição. A gente hoje tem detectado muitas mulheres, seja durante a gestação ou após a gestação, a depressão. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque no meu primeiro filho, na minha primeira filha, eu tive uma depressão e que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo naquele momento, onde eu olhava a minha filha e eu via aquela coisinha tão pequenininha, tão desprotegida, eu me sentia muito impotente, né? E eu fiquei, assim, inclusive, uns 15 dias que eu não deixava ninguém ver minha filha, que eu queria super protegê-la, né? Claro que depois, com todo o apoio da família, enfim, eu consegui superar esse momento. Mas tem algumas mães que não conseguem superar esse momento, que precisa de um tratamento, que precisa de um acompanhamento. Então, nesse sentido, é que eu apresentei esse projeto para que tenha um questionário para que essa mulher possa responder e o médico também possa acompanhar, né, essa mulher gestante e também depois da gestação, quando ela já estiver com o seu filho e precisando desse acompanhamento. Pela proposta, caso seja constatado durante o pré-natal que a gestante apresenta sinais que podem se transformar em depressão pós-parto, ela deverá ser encaminhada para acompanhamento psicológico e psiquiátrico. A unidade de saúde, seja ela pública ou privada, também deverá comunicar à família. O deputado Pedro Kemp cobrou novamente uma solução da FAPEC para o concurso de professores temporários do Estado. Na primeira lista de aprovados, houve muita reclamação por parte dos professores com relação aos resultados que não levaram em conta a apresentação dos títulos. Os professores, eles apresentaram certificados, diplomas, uma série de títulos comprovando a realização de cursos de pós-graduação, de mestrado, cursos de capacitação, porém, na divulgação dos resultados, houve uma série de erros na pontuação desses títulos. Nós estivemos na FAPEC, nos reunimos com a diretora-presidente Nilde Brum e também pessoas responsáveis pelo processo seletivo e fomos muito bem atendidos, por sinal. Alguns professores me acompanharam e tiveram a oportunidade de apresentar comprovações de documentos que foram inseridos no sistema, porém a FAPEC não havia acusado o recebimento desses documentos. Foi checado caso a caso, a FAPEC reconheceu que havia problemas e pediu um prazo para fazer uma revisão geral
dos mais de 16 mil inscritos nesse processo seletivo. Depois dessa revisão geral, foi publicado no Diário Oficial agora, desta semana, uma nova lista de aprovados. Porém, desde ontem estou recebendo aqui ligações de professores que dizem que ainda há erros, problemas na divulgação desses dados, porque apresentaram os títulos, apresentaram documentos certificados e a divulgação da nota não corresponde aos títulos apresentados. Muitos professores ficaram prejudicados nesse processo. Então, eu não sei mais o que fazer, porque nós já estivemos na FAPEC, foi feita uma revisão geral. A Secretaria publicou uma outra lista. Agora, eu faço um apelo aqui para que a Secretaria de Educação abra uma verificação desta listagem que foi publicada, mas também possa receber os professores que estão reclamando, que estão com problemas na divulgação da sua nota, né? A Secretaria precisa ter um canal de atendimento desses professores, porque eles não podem sair prejudicados. O Jornal Parlamentar dá uma pausa e já volta. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o sul-mato-grossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Como falar com um deputado estadual sem ser por rede social? Você vai no www.al.ms.gov.br, depois clica no menu da direita, depois em deputados, depois em partidos, bancadas e blocos. E então, vão aparecer as fotos de todos os deputados estaduais que nós temos. Você escolhe um dos deputados com quem você quer falar, clica na foto do deputado, eu vou escolher a Mara, que é a única deputada mulher, e depois vai aparecer o e-mail. Comissão de Constituição, Justiça e Redação reúne-se novamente e libera mais projetos para votação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao projeto de lei que institui a Semana de Incentivo à Adoção Tardia, a ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de setembro. O projeto é de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, e tem como principal objetivo estimular a prática de adoção de crianças e adolescentes que estão acima da faixa etária considerada pelos candidatos à adoção. Segundo os dados do Cadastro Nacional de Adoção, atualmente cerca de 5 mil crianças e adolescentes aguardam a adoção. De outro lado, 35 mil pessoas estão computadas como pretendentes para adotar uma criança. A imensa maioria ainda quer um bebê e crianças mais velhas continuam vivendo em abrigos. Em Mato Grosso do Sul, 107 crianças e adolescentes estão na fila à espera de uma família, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. O relator da matéria, deputado Paulo Duarte, do MDB, falou que a proposta é extremamente válida e atende os critérios de conveniência e oportunidade. A situação de jovens que não encontram uma família e atingem a maioridade, ainda em abrigos, aciona cada vez mais a necessidade de políticas públicas a eles direcionadas, atendendo aos que ficam marginalizados da sociedade. Por isso é necessário que se dê amplo conhecimento da história de vida das crianças e adolescentes em abrigos, a fim de que tenham mais oportunidade e chance de encontrarem uma família. Se antes se acreditava
que manter essas pessoas longe de qualquer divulgação seria mais benéfico, e se verificou ir de encontro com a proteção que se espera dar a eles. Ainda durante a CCJR, os membros emitiram parecer favorável ao projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que prorroga até 31 de março de 2022 a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Campo Grande. Entre as justificativas para a extensão do prazo está a ocorrência da variante da Covid-19 Ômicron, além da circulação de outros vírus respiratórios e a epidemia de influenza na capital. A comissão também emitiu parecer favorável ao projeto de lei 02 de 2022, também da mesa diretora, que reconhece a ocorrência de calamidade pública em Laguna Carapã, em razão de emergência em áreas do município afetadas por estiagem. O prefeito municipal de Laguna Carapã, senhor Ademar Dal Bosco, sensibilizado e cumpridor de boa gestão, editou o decreto 016, de 27 de janeiro de 2022, declarando situação de emergência em todo o território municipal pelo prazo de 180 dias, em virtude do longo período de estiagem que graça na localidade. Deputada propõe lei que cria ambiente seguro para mulheres com mandato ou cargos públicos. A fim de combater casos de assédio, discriminação e outras violências, até mesmo no ambiente digital, a deputada Mara Caseiro, do PSDB, propôs a criação de um estatuto em Mato Grosso do Sul. A medida é voltada a parlamentares e mulheres ocupantes de cargos públicos. Mais um projeto para prevenir todo e qualquer tipo de violência contra as nossas mulheres, né? E a maneira de ser, a maneira de agir de nós mulheres é um pouco diferente do homem, né? Então nós temos que ter o direito de sermos e que somos, de entendermos o ambiente, da maneira, da sensibilidade, da essência que é a mulher, né? E o respeito, né? O respeito no ambiente de trabalho, você não ser cerceada ou mesmo obrigada a fazer determinadas funções, inclusive, que não condiz com os seus princípios, a sua maneira de ser, né? E também a questão do assédio sexual, enfim, é uma forma hoje da gente falar sobre a importância de ter o respeito às mulheres, né? E esse que cria esse Estatuto da Mulher Parlamentar, enfocando exatamente os espaços, né, de poder, os espaços que nós temos nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos órgãos públicos de um modo geral. Dentre as sanções para quem descumprir a lei estão previstas multas de pouco mais de 4 a 40 mil reais, além de proibição de contratação com o poder público. Tudo para assegurar o devido respeito às mulheres. Então, esse projeto é exatamente para a gente refletir, para os homens, inclusive, refletir, pensar nas suas ações, na sua maneira de abordar a convivência no ambiente de trabalho também com essas mulheres, né? Eu falo que esse projeto não é para falar para as mulheres, né? Para falar com os homens, né? Então nós temos que chegar até os homens, porque eu entendo que homens e mulheres temos que caminhar juntos, eu sempre digo isso, e o respeito mútuo, né? E, lógico, sempre respeitando os direitos de cada um, direitos iguais. Passando por escassez hídrica e prejuízos no campo, Laguna Carapã tem calamidade reconhecida pela Assembleia. Ana Paula Gimenez tem os detalhes. Os parlamentares aprovaram em sessão plenária em votação única projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Laguna Carapã, em virtude da estiagem. O município foi um dos mais prejudicados com a falta de chuva, que tem comprometido as reservas hidrológicas e prejudicado a produção agropecuária, causando fortes impactos sociais e econômicos. Conforme dados divulgados em janeiro
fevereiro pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, os prejuízos causados pela estiagem na agricultura já apontam para a redução da safra de soja 2021-2022. De acordo com os produtores rurais da região, a colheita de soja deverá ficar entre 10 a 30 sacos por hectare. A edição do Mulheres em Debate, em exibição na grade da TV Assembleia, discute a gravidez na adolescência. Vamos acompanhar agora a reportagem sobre o tema, especialmente produzida pela nossa reportagem para o programa. O índice de gravidez na adolescência no Brasil está acima da média mundial. Em 2020, os registros indicam que a cada 1.000 brasileiras entre 15 e 19 anos, 53 tornam-se mães. No mundo, são 41, conforme relatório lançado recentemente pelo Fundo de População das Nações Unidas. A média da América Latina é de 62 meninas a cada 1.000 que engravidam nessa faixa etária. Os dados reforçam a necessidade de tratar a gravidez na adolescência como uma questão de saúde pública. Adolescentes mães tendem a abandonar os estudos para criarem seus filhos e têm 3 vezes menos oportunidades de conseguirem um diploma universitário. Ainda segundo o relatório do Fundo de População das Nações Unidas, elas ganham, em média, 24% a menos do que as mulheres da mesma idade sem filhos. Dados do IBGE confirmam que 7 em 10 meninas grávidas ou com filhos são negras e 6 de 10 não trabalham e não estudam. Segundo o relatório do Banco Mundial, o Brasil poderia aumentar a sua produtividade em 3,5 bilhões de dólares por ano se as adolescentes adiassem a gravidez para depois dos 20 anos. Das gravidezes que ocorrem na adolescência, 66% não são intencionais, o que significa que, a cada 10 adolescentes que engravidam, 7 referem ter sido sem querer. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. E atente-se ao seu cartão de vacinação contra a Covid e, se estiver em atraso, procure pela segunda dose ou pela dose de reforço. TV Alemes, 20 anos, a TV da gente de MS.